Olá, candidato, olá, candidata. Vamos corrigir mais um desafio postado lá nos stories. Há erro de concordância verbal, hein? Então, quando se fala em concordância verbal, a gente analisa a relação do verbo com o sujeito. Como é que se encontra o sujeito de uma oração? Perguntando sempre antes do verbo quem ou o que. A resposta é o sujeito. Então, se o meu sujeito está no singular, o verbo vai ficar no singular. Se o meu sujeito está no plural, o verbo vai ficar no plural. Quando isso não acontece, aí existe o erro de concordância verbal. Bom, então, existem em todo o mundo pessoas famintas. Quando eu pergunto ao verbo o que existe, o que eu obtenho como resposta? Pessoas famintas. Pessoas famintas é o sujeito, não está no plural. Então o verbo tem que ficar no plural. Pessoas famintas existem. Correta a letra A. Aconteceram na rodovia acidentes horríveis. O que aconteceu? Acidentes horríveis. Está no plural, não está? Então o verbo tem que estar no plural, como realmente está. 1,99% da população. Aí pode ser uma casca de banana, que o candidato olha para 1,99%. Aí vai pensar, mas professor, 1,99 não é mais de 1? Sim, mas é menos de 2. Menos de 2 é singular. E observe que população também está no singular. Se fosse 1,99% das pessoas, haveria dupla possibilidade de concordância. O verbo tanto poderia estar no singular, como poderia estar no plural. Mas como é 1,99, eu olho para o 1. Então o verbo vai ficar no singular. Beleza, então aqui está errada. Devem haver políticos honestos. Bom, o que acontece aí, candidato? Existem as orações sem sujeito. Nas orações sem sujeito, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Isso acontece, por exemplo, com o verbo haver com o sentido de existir. Então, por exemplo, eu vou dizer, havia políticos honestos antigamente, e não haviam políticos honestos. Esse verbo tem que ficar no singular, porque a oração é sem sujeito. Quando eu uso um auxiliar, como é o caso aí do verbo dever, é esse auxiliar que deve ficar no singular. Então, o correto seria, deve haver políticos honestos, e não devem haver políticos honestos. Se eu usasse o existir, sim, aí ficaria, devem existir políticos honestos. Valeu? Forte abraço e bons estudos!